Bom, estes protestos contra o racismo e a violência policial nos Estados Unidos já são os maiores desde as manifestações de 1968. A correspondente em Nova York, Mariana Jangiacomo, preparou uma reportagem especial sobre esses dois momentos históricos do país. Acompanhe. Protestos em mais de 140 cidades. Milhares de pessoas marchando nas ruas de costa a costa dos Estados Unidos. Cartazes, gritos contra o racismo, vozes exigindo justiça. Tumulto e confusão. Vitrines quebradas, lojas saqueadas, fogo ao lado da Casa Branca e confrontos com a polícia. Os protestos contra o racismo e a violência policial impressionam pelo tamanho que tomaram. Os episódios de caos foram diminuindo ao longo dos mais de 10 dias de protestos e se tornaram isolados em meio a tantas passeatas. Mas as manifestações continuam levando multidões para as ruas que estavam vazias por causa da pandemia de Covid-19. As imagens têm sido comparadas a outro momento histórico dos Estados Unidos. Os protestos no final da década de 1960, depois da morte de Martin Luther King Jr., líder do movimento por direitos civis no país. Em 1963, mais de 200 mil pessoas participaram da marcha em Washington, uma passeata na capital norte-americana que pedia por direitos iguais entre brancos e negros. Foi lá, em meio a essa multidão, que Luther King fez o seu famoso discurso, "Eu tenho um sonho". Em uma das frases, ele disse: "Eu tenho um sonho de que meus 4 filhos pequenos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor de sua pele, mas pelo conteúdo de seu caráter." I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Martin Luther King Jr. foi assassinado com um tiro no dia 4 de abril de 1968, na sacada do motel onde estava em Memphis, no estado do Tennessee. Ele foi à cidade para apoiar uma greve de trabalhadores. O assassinato causou revolta em todo o país. Milhares de pessoas em mais de 100 cidades foram às ruas participar de protestos que nem sempre foram pacíficos. A Guarda Nacional foi acionada e os episódios de violência aconteceram principalmente em cidades como Baltimore, no estado de Maryland, e Chicago, em Illinois. O historiador pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Vinícius Wu, explica que os protestos atuais nos Estados Unidos são comparáveis aos de 1968, justamente pelo tamanho. Porque, diferente dos protestos ocorridos em 1992 em Los Angeles ou em 2014 em Ferguson, essas mobilizações de agora têm ocorrido em praticamente todo o território americano, ou pelo menos em uma parte significativa do território americano, em diversas cidades. Ou seja, é uma mobilização que ganhou efetivamente amplitude nacional. Nas décadas de 1950 e 1960, os movimentos por direitos civis lutavam contra as leis de segregação racial, que determinavam que brancos e negros não podiam ocupar os mesmos espaços e impediam os negros de ter acesso ao voto, à educação e a outros serviços básicos. Ao final da década de 1960, depois de muitos protestos, a população afro-americana nos Estados Unidos conquistou uma série de direitos. Ao mesmo tempo, muitas comunidades que já eram pobres sofreram com os prejuízos econômicos causados pelos protestos violentos. Mais de 50 anos depois, um dos locais de protestos contra o racismo é o monumento em homenagem a Martin Luther King Jr. em Washington, D.C. Long life, longevity has its place. O historiador Vinícius Wu também chama a atenção para a participação de pessoas brancas nos protestos contra o racismo em 2020. O fato de policiais brancos e de cidadãos brancos se ajoelharem na frente de manifestantes negros tem uma relação direta
com as mobilizações, os protestos pacifistas liderados por Martin Luther King nos anos 60. Uma referência simbólica bastante explícita, assim também como o uso dos punhos cerrados nas mobilizações, que são uma clara referência ao movimento dos Panteras Negros também dos anos 60. A morte de George Floyd, homem negro de 46 anos que morreu asfixiado durante uma abordagem policial no mês de maio, foi apenas o estopim dos protestos de 2020. Assim como em 1968, nesse ano os Estados Unidos têm uma eleição presidencial, o que tem influência nos protestos e na forma como as autoridades respondem a essas questões. Além disso, o fato de o país estar enfrentando uma pandemia que afeta mais a comunidade afro-americana também desempenha um papel em tudo o que estamos vendo hoje, como explica o historiador Vinícius Wu. Os negros norte-americanos representam 13% da população norte-americana e, no entanto, são 25% das vítimas fatais do coronavírus em território americano. Em Washington, D.C., a prefeitura nomeou uma área perto da Casa Branca como Black Lives Matter Plaza, ou Praça Vidas Negras Importam. É uma referência ao movimento contra o racismo que levou milhares de pessoas às ruas nos Estados Unidos em 2020. De Nova York, Mariana Jangiacomo.